Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do De Frente com Gabi. E hoje eu estou de frente com ele, que é um dos meus mentores em inteligência emocional. Para quem me acompanha sabe que eu sou extremamente apaixonada por esse tema. Então, uma grande honra tê-lo aqui no programa. Ele, que é presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, Rodrigo Fonseca. Amém. Obrigado, Gabi. Estou muito feliz de estar aqui. Um projeto tão lindo como esse, de trazer histórias. A vida é feita de histórias. E eu também tenho uma história para chegar até aqui, né? Como você falou, estou hoje presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, mas foi uma história, 27 anos, ajudando mais de 200 mil pessoas, empresários, empreendedores, homens, mulheres, seres humanos que, na maioria das vezes, conquistaram tudo do lado de fora e acabaram vazios do lado de dentro. E meu trabalho ao longo desses 27 anos vem sendo despertar essa mesma riqueza que esse ser humano construiu do lado de fora, como eu posso descobrir, porque já existe do lado de dentro, e poder com isso aproveitar muito mais do que eu já construo do lado de fora e mais do que isso, construir muito mais do lado de fora também, quando você tem essa consciência do seu lado interno, invisível, emocional. Então, prazer Muito bom. para mim estar aqui falando com Ou você. seja, bem-vinda, é uma grande honra tê-lo conosco. E queria começar, né, com uma pergunta. Quem é o Rodrigo, né? Além da inteligência emocional, e aí conhecer mais a sua história, a sua trajetória, eu não tenho dúvidas que vai continuar inspirando muitas e muitas pessoas ainda. Bora lá. Quem é o Rodrigo? Rodrigo é um ser humano comum, como toda e qualquer outra pessoa que nasceu de uma família pobre, que nasce da união de dois seres humanos que vêm de um muito comum em São Paulo, né? Pessoas que vêm de Minas Gerais ou do Nordeste ou do Norte do país, não importa. Meus pais de Minas Gerais, buscando uma vida melhor, e tiveram um irmão. Logo em seguida tiveram eu, 2 anos e meio depois, e eu nasci já nessa cidade chamada São Paulo, que me acolheu, graças a Deus, desde o início. E eu era aquele filho, Gabi, que minha mãe sempre perguntava para mim, para o meu irmão: o que você vai fazer da vida? E meu irmão sempre sabia: ele ia ser médico, ele ia ser engenheiro, ele ia ser advogado, ele ia ser tudo, especialmente as profissões mais antigas um pouco. E eu nunca sabia o que eu ia fazer. Até os meus. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 16 anos, eu falei: mãe, se existe algo no mundo que eu vá fazer, eu ainda não conheço. Falei com essas palavras. E graças a Deus, com 20 anos, eu descubro a inteligência emocional na minha vida, com o meu mestre Yasu Charita, que Deus o tenha, que já não está mais entre nós. E ali eu tenho um despertar, uma transformação de vida. Ali Com estão 20 anos. 20 anos, jovem, cara. Fazia matemática na USP, eu brinco, eu falo: olha a minha cara de matemático. Não tenho cara de matemático, né? Mas tá fazendo, infeliz, 20 quilos acima do meu peso. Falava que não quer casar, que não ia ter filhos, muito menos sonhava em ser empreendedor na minha vida. E ali a minha vida começou a se transformar, emagreci, eu casei, eu tive filho, eu conto toda a minha história, minha saga também nesses 3 casamentos que eu tive, um filho em cada casamento, o quanto eu aprendi e vivi, né? Que eu falo que eu sou ser humano igual a qualquer um, né? Sim. Que preciso viver as minhas falhas, meus erros, para aprender com elas também. E eu conto, eu falo que minha vida é um livro aberto. Hoje eu sou pai de 3 filhos, casado, graças a Deus, com a minha esposa Silvia. Somos muito felizes, estamos juntos já há 10 anos. Tenho um filho já de 16 anos, daqui a pouco 17, uma filha de 11 e uma filha de 9. E além disso, sou empresário, empreendedor, um empreendedor incansável, especialmente porque eu empreendo em algo que transforma vidas, como transformou a vida da Gabi, como transformou a vida de mais de 200 mil pessoas. Então eu empreendo, eu faço parte de grupos de empresários, eu vou atrás de tecnologia. Cara, como a tecnologia pode me ajudar com isso? Eu busco cursos digitais, eu construo cursos digitais para chegar em mais gente. Ou seja, eu sou um ser humano que tem um propósito muito claro: ajudar o ser humano a despertar para o lado de dentro. Muito bom. Pô, qual foi a primeira vez que você ouviu essa palavra propósito? E você começou a caminhar em busca do seu propósito? Propósito, cara, foi em 1998, quando eu vivi pela primeira vez uma experiência de inteligência emocional, onde tinha como objetivo o ser humano tomar consciência do teu propósito. Na época a gente chamava nem de propósito, a gente chamava de missão de vida, né? E aquilo para mim era tão longe,
tão distante, cara. Missão, propósito de vida. Como assim? Meu propósito é casar, ter filho, é ter uma empresa ou trabalhar durante a minha vida inteira, aposentar e morrer. Como infelizmente a maioria que está nos ouvindo agora, o propósito da vida dele ou dela é isso. Eu estudo, eu trabalho, eu ganho uma grana bacana ou não, mais ou menos, eu construo uma família, tenho filhos, netos, talvez, uma casa, uma casa na praia, um carro, um jato para alguns, e morro. E não deixo marca nenhuma na vida do mundo. Então, o propósito para mim é a marca que eu deixo na vida de cada ser humano que passa por mim. E aí entra o próximo passo, que é o legado, né? O propósito é a busca do legado que você vai deixar aqui na Terra. E eu, claro que não falamos de religião, eu já costumo falar mais de religião. Eu acredito que todos nós viemos com um propósito já pré-estabelecido. Desde a gente chegar aqui. E conforme o caminho que iremos trilhando ao decorrer da vida, a gente vai se aproximar desse propósito ou não. Eu não acredito que o propósito ele mude, mas o caminho que nós escolhemos seguir, ele vai direcionar se você realmente vai viver de fato aquele propósito que foi pré-estabelecido para você ou não. E eu acredito muito nisso. Eu estou buscando entender ainda o meu propósito, sou nova, mas acredito que nem cedo nem tarde, cada um tem o seu momento, e eu vejo que Jesus ele tem de fato a vontade de me usar para mudar a vida de muitas pessoas, e aí basta eu aceitar ou não. Eu ainda não entendi perfeitamente como eu trago a inteligência emocional de uma forma muito efetiva na minha vida, e para mim faz muito sentido levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, principalmente as pessoas com poder aquisitivo mais baixo, que é da onde eu vim também. Sim. Eu estudei também em escola pública a vida inteira, a gente já conversou brevemente sobre isso. E essas pessoas, elas não têm esse acesso. Não. E o que mudou o meu nível de consciência foi exatamente isso. Eu comecei a estudar sobre inteligência emocional com 16 anos. Uau. E aí eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, principalmente em autobiografia. Em livros, eu gostava muito do Augusto Cury. Sim. Sou uma apaixonada pelo Augusto Cury. E aí eu estava estudando sobre inteligência emocional sem saber que eu estava estudando. Então, um dos primeiros livros que eu li relacionado à neurociência, à inteligência emocional, foi o Ansiedade, que é o mal do século. Muitas pessoas deveriam ler esse livro, não sei se você já leu. Maravilhoso. Mas comecei desde esse período, fazia pouco tempo que tinha lançado esse livro, então eu li esse livro lá atrás e vim lendo outros livros do Augusto Cury, Apaixone-se por Si Mesmo, o Ansiedade 1, 2, e assim continuei até conhecer o Lotus, fazer o Lotus, e eu falo, todos os seres humanos deveriam fazer o Lotus. E tudo se conecta, né? A próxima entrevistada aqui do podcast vai ser a Giovana Reis. Giovana Reis, Paradise. Lá de Brasília? Não, a da Paradise. Da Paradise. Caramba, ela vai fazer o Lotus agora. Ela vai fazer o Lotus agora. 21 de fevereiro. E eu estou falando com a Giovana para ela fazer o Lotus já tem muito tempo. Muito tempo. E ela falou assim, Gabi, mas realmente faz sentido? Vai mudar minha vida? Falei, vai, eu não vou falar nada, você simplesmente precisa ir, e todos os seres humanos merecem fazer o Lotus um dia. Então eu sou fã de carteirinha do Lotus, também. Faz muito sentido. E algo que eu queria trazer, Rô, por exemplo, eu sou uma pessoa que a cada dia eu estou descascando uma camada da cebola. Mas todos não acaba deveriam ser assim. Não. Mas não acaba. Nem deve acabar, nem deve. E o que gostaria de perguntar, você acha que tem um ponto, por exemplo, eu sou tão evoluído emocionalmente que eu consigo lidar com tudo, ou realmente vai ser ali uma descoberta e se reinventar o tempo todo para sempre? Essa é uma pergunta que eu ouço direto, Gabi. Rodrigo, quando é o fim disso? Quando é que eu vou estar iluminado, sei lá, ou resolvido, ou bem? Sim. Eu falo, olha, se tiver esse fim da linha, eu ainda não cheguei nele também. E olha que eu estou há 27 anos. Mas eu acredito, eu entendo que a vida é uma escola. Né? E tudo que acontece na nossa vida é pedagógico, ou seja, é para nos ensinar algo. Então, eu não acredito que você, enquanto você está nessa sala de aula, ou seja, está vivo, viva, você não tem por que estar aqui se não for para aprender algo ainda naquela sala de aula.
Então, a minha percepção, 27 anos já trabalhando com o ser humano, com o emocional do ser humano, e principalmente me trabalhando ao longo desses 27 anos, não faz sentido, não fecha a conta você viver isso aqui, né? A não ser pessoas especiais como Jesus Cristo, Buda, grandes avatares, né? Fora isso, pessoas comuns, né, como nós, são pessoas que estão aqui para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Então, eu entendo que cada casca que nós tiramos é o prenúncio da próxima casca. Ou seja, a resposta para um problema que você vive hoje é o início da próxima pergunta do próximo problema que você vai viver amanhã. Ou seja, a solução, um exemplo bobo para as pessoas entenderem. Imagine quem está nos ouvindo agora, o problema dela é que ela não tem dinheiro. É o momento que ela conseguiu o dinheiro suficiente que ela quer para a vida dela, já é o início do próximo problema. E agora? O que eu faço com tanto dinheiro? Onde eu coloco? Onde eu invisto que esse dinheiro vai voltar melhor para mim? Onde eu invisto faz mais sentido para o meu espírito, que vai me dar prazer em investir, saber que eu estou colocando um lugar que faz sentido para minha alma, para o meu espírito. Percebe? Então, a solução de um problema já é a antecipação do próximo problema. Então, é infinito. Muito bom. Voltando um pouquinho ao propósito, que é algo que está ardendo bastante no meu coração nesse episódio em específico, tudo tem um porquê, tem um motivo. Sim. Então é uma palavra que está ardendo no meu coração agora. Dentro do propósito, hoje ouve-se muito falar, e acredito que possa ser até algo imposto na mídia ou um momento de vida atual das pessoas, mas estamos em um momento dentro da sociedade que a gente fala muito em servir. Uhum. E muitas vezes pessoas que não estão dispostas a servir, mas aí a pessoa acha que o propósito dela é o mesmo propósito que do outro. E não é. É algo que você vai olhar para o interior primeiro para você conseguir entender. Mas você acredita que o propósito ele está interligado a servir diretamente? Ou, sendo mais específica na minha pergunta, ou o servir, a gente deve servir, né? Isso é uma função natural que viemos a exercer como seres humanos. O quanto você acha que isso realmente é o propósito da vida das pessoas, servir? Bom, na verdade, o propósito, ele dá direção para o servir. Você pode servir sem propósito nenhum. Simplesmente eu sirvo servindo uma sopa para um morador de rua, eu sirvo num podcast falando sobre algum conteúdo, experiência que eu tenho, eu sirvo fazendo marketing, eu sirvo. Eu posso servir qualquer tipo de trabalho para ajudar, e de fato ajuda as pessoas, mas não necessariamente aquilo tem a ver com o meu propósito, com aquilo que minha alma veio fazer. Eu entendo, Gabi, que cada ser humano foi desenhado por Deus. Sim. Com um propósito específico para trazer naquele momento para a humanidade. Só que, infelizmente, conforme a gente vai passando ao longo da vida, especialmente na nossa infância, nós vamos sofrendo tantas dores, tantos problemas, tantas dificuldades, que nós vamos esquecendo por essas dores, elas vão nos fazendo esquecer desse propósito maior da nossa alma. E uma das formas de resgatar isso, eu falo para as pessoas, Gabi, é relembrar quando a gente era criança, a gente tinha sonho de mudar o mundo. A gente tinha sonho de fazer algo, de ver coisas específicas do mundo. Vou dar o meu exemplo, né? Quando era criança, eu tinha um sonho de jogar futebol, mas na verdade não era jogar futebol. Meu sonho verdadeiro em relação ao futebol era ver um estádio, fazer um estádio feliz. E hoje é o que eu faço. Já fiz muito mais que um estádio feliz. Ou seja, o meu propósito é diretamente ligado a proporcionar prazer, felicidade, e não só no âmbito físico, mas especialmente no âmbito mental, emocional e no âmbito espiritual. Como é que eu consigo ajudar o ser humano a ter felicidade nesses três planos, corpo, mente e espírito? Então, todo o meu estudo, toda a minha experiência, toda a minha dedicação sempre está nisso. E, infelizmente, a maioria das pessoas ficam presas só no plano material. Como é que eu deixo meu corpo melhor? Como que eu tenho uma casa melhor? Como é que eu tenho um carro melhor? Cara, tudo isso é muito raso. Porque isso aqui é ilusório, isso aqui vai acabar. Agora, tudo aquilo que eu construo no plano mental e no plano espiritual, isso sim é eterno, porque isso é indestrutível. Para onde a gente vai levar. O que eu fiz na tua vida, isso ninguém vai poder tirar. Eu posso, sei lá, perder um bem material meu, mas o que eu fiz na tua vida e na vida de mais de 200 mil pessoas, ninguém vai tirar de mim. Então são coisas que nós carregamos conosco, são coisas que preenchem a nossa alma, dão sentido.
cara, tá valendo a pena viver. Então, servir com propósito dá vontade de viver. Servir por servir é legal. Mas, olha, vocês falam, qualquer um poderia fazer isso. O começar pelo porquê. Entender o porquê você faz O aquilo. seu porquê. O seu porquê. O seu porquê. Porque pode ter um porquê para todo mundo, mas para você. Exemplo, né? Um exemplo meu. Tem por que servir comida na rua para todas as pessoas que estão moradores de rua. Mas para mim, Rodrigo, não tem. Porque não é isso que preenche a minha alma. Prefiro 1000 vezes pegar esse mesmo morador de rua e ajudar o processo emocional dele, como eu já fiz, ajudar no emocional dele, ajudar ele a sair desse processo de autodestruição, do que ir lá ficar dando alimento para ele. Mas é necessário ter pessoas que dão alimento para ele, até que chegue alguém como eu e desperte ele para sair da rua. Então percebe como tudo é perfeito? Sim. E hoje falando para a classe dentro da sociedade que ainda não começou essa busca, Que é a maioria, que é a maioria, infelizmente. estávamos falando um pouquinho antes do programa começar, que as pessoas começam a buscar sobre inteligência emocional a partir ali dos 35 anos. E aí grande parte já destruiu grande parte da vida, dos relacionamentos amorosos, familiares. E chega num ponto que a pessoa não sabe mais o que fazer, ela não tá bem, ela não tá feliz, e aí sim ela vai buscar inteligência emocional. Mas esse podcast, ele traz, inclusive, a consciência que não é aí que você precisa buscar sobre inteligência emocional, você precisa buscar sobre inteligência emocional antes. Porque quando você chegar nesse dado momento, nesse ponto, você já vai saber lidar, ou brevemente lidar com aquele problema. E hoje, Rodrigo, o que você acha que falta, assim, para o despertar realmente, principalmente para a geração jovem? Muitos jovens me acompanham, eu sei que muitos jovens vão assistir, vão ver esse podcast, e o que falta para o despertar dessa geração para entender e buscar a inteligência emocional? Cara, falta uma educação emocional. Eles saberem que tudo aquilo que ele está vendo no plano material, desde a depressão, da crise de ansiedade, da obesidade, do vício em jogos, do problema com a mãe e com o pai, problema financeiro que ele está vivendo, tudo isso começa no plano mental barra emocional. Sim. Que enquanto ele não resolver esse plano aqui em cima, aqui, tudo que ele fizer aqui embaixo, ou seja, trocar de carro, de emprego, sair da casa dos pais, tomar remédio para emagrecer, fazer academia, tudo que ele faz nesse plano aqui embaixo se torna enxugar gelo. Ou seja, eu enxugo e o gelo molha e volta a molhar. Ou seja, quando que eu mudo isso aqui embaixo? Quando eu vou para a verdadeira raiz, para a verdadeira origem, que é o plano das ideias. Que é onde ele tem gravado tudo aquilo que ele viveu desde a gestação até a primeira infância, interpretou, criou o que eu chamo de programas emocionais disfuncionais, que se tornam vícios emocionais, e aí aprisiona ele em problemas como comer que nem um doido, uma louca, virar uma dependente emocional de um relacionamento distorcido, uma relação com o pai e a mãe que ele não entende, que ele tem raiva da mãe, sendo que a mãe faz tudo para dar o bom e melhor para ele. Pô, não entendo de onde vem. Tudo isso está já registrado nesse plano emocional. Então, o que falta para essa geração é entender, cara, começa aqui. E quando você fala do plano emocional, você se refere ao nosso subconsciente? Exatamente. Esse plano emocional ele está gravado no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente, o nome que a gente queira dar. Então está gravado aqui. Então não adianta, e tudo que torna consciente é só o que está no inconsciente. E aí a maioria faz o quê, Gabi? Apenas vai para livros, palestras, YouTube, podcasts, que é o início de todo esse processo. Mas não olha dentro. Dentro de si mesmo. Porque a mudança que você que está aí nos assistindo tanto procura, está num lugar onde você nunca buscou. Que é dentro de você. Dentro de você. É dentro, não adianta, cara. Você pode ter todas as respostas do universo que hoje nós temos no ChatGPT, no Google e tantas outras plataformas digitais. Temos respostas para tudo, zilhões de respostas. Só que o que vai libertar você é a tua verdade. Sim. Trazendo Jesus, né? Conhecereis a tua verdade. Não é só a verdade religiosa, é a tua verdade. E ela te libertará. E ela te libertará. Eu sempre busco esse
olhar para dentro dentro disso eu ressignifiquei várias coisas que sempre eu preciso ressignificar novamente. E quando a gente fala de raiz emocional, você imagina, tá, raiz, o que você quer dizer propriamente dito com isso? Aí eu vou citar um exemplo. Dentro dos meus relacionamentos, hoje, o meu hiperfoco é no trabalho, né? Isso é mais do que claro para quem me acompanha. Então, eu tenho um hiperfoco dentro do trabalho, só que para todo excesso existe uma falta. Exatamente. E a minha falta é nos relacionamentos pessoais. Sim. E eu fui buscar isso no interpessoal. Eu fui buscar dentro de mim. E aí eu fui entender as raízes. De pai e mãe. Tá Pai sempre e mãe, pai principalmente na parte da rejeição. Então, dentro das amizades, eu sempre me senti uma pessoa rejeitada. E a pessoa fala, não faz sentido. Porque você, Gabi, é uma pessoa que você... Comunicativa, você sempre foi rodeada, muitas pessoas em volta de você. Você é uma pessoa que naturalmente atrai conexões, então você está sempre rodeada. E mesmo assim, eu me sentia rejeitada. E aí eu não conseguia entender e eu fui buscar a raiz disso. Eu sou a filha caçula, muitas pessoas não sabem. Também. Eu sou a caçula, Rodrigo, e além de ser a caçula, os meus pais já tinham um casal. E assim, minha mãe engravidou bem. Escapou. Minha mãe engravidou mais tarde, minha mãe já tinha mais de 30 anos, se não me engano, minha mãe tinha 37 anos quando ela engravidou de mim, e ela já tinha um casal. Então ela já tinha minha irmã, perfeito. Já tinha o meu irmão, que ela queria, já eram maiores, então ela não queria mais ter filho. E de repente vem a Gabi. E aí vem a Gabi, tá? Por que veio a Gabi? Minha mãe não queria. E ela falou isso comigo essa semana, mas aí eu já conversei com ela sobre isso, já ressignifiquei, já perdoei, que é algo muito importante. E não é algo dela. Não é sobre ela, não é sobre os seus pais. Vem da raiz deles também. Eles também tiveram raízes, que os avós de vocês também tiveram, rejeitaram, e assim vai se criando uns ciclos infinitos entre gerações. E aconteceu isso, e eu não consegui entender. Quando eu fui conversar com a minha mãe, ela falou, não, eu nunca te rejeitei. E a gente conversando, ela, não, realmente, faz sentido o que você tá falando, mas não é porque eu queria, não estava pronto, não queria ter um outro filho, né? Para muitas pessoas, o terceiro filho é loucura. Você tem 4, né? Tenho 3. Tem 3. Mas eu tive 5, na verdade, né? 2 perdendo a gestação e tenho 3 vivos. Quer ter mais? Não. Então. Obrigado. Então, olha, é absurdo. Na geração que a gente vive hoje, a galera não quer mais ter... Quando eu falo que eu quero ter 3 filhos, Rodrigo, aí na minha geração já é absurdo, né? Eu falo, tem o primeiro. Depois você vai me dizer se você quer segundo, terceiro. É algo que eu tenho tão convicto e arde tanto no meu coração que está dentro do meu propósito. Que bom. Se for dentro do seu propósito, vai ter. Vai acontecer. Até mais. Vai acontecer. E se Deus permitir, e for uma vontade dele, e claro, né, as condições financeiras também permitirem, eu terei 4 ou 5 filhos e assim será. Mas a raiz desse sentimento de rejeição veio através disso. E aí eu só fui entender depois de regressão. Tem a regressão específica, né, que a gente volta... No útero mesmo. No útero, acessa o... Na verdade, a gente não volta, a gente acessa a memória. A gente acessa a memória. O tempo inteiro que está acessando no dia a dia. Sim. E dentro disso eu comecei a ressignificar. Só que isso é algo que volta o tempo inteiro. E se você não ressignifica e volta e tenta realmente mudar essa crença, é uma crença. Você programa. Leva isso para todos os seus relacionamentos. Relacionamentos amigáveis, relacionamentos amorosos, relacionamento dentro da empresa, profissionais. E isso pode te levar a um fim. Sim. Pode te destruir. E leva. Muitas pessoas são destruídas por conta disso. Vão para as drogas por conta disso. E vai buscar. Eu ainda fui pro hiperfoco no trabalho. Isso me trouxe resultados. Mas ter o hiperfoco só no trabalho me atrapalharia no propósito de vida. Né? Em tudo. E algo, Gabi, sua vida é perfeita? Não, gente, minha vida não é perfeita e nunca será.
é uma busca constante, é um desenvolvimento constante, é olhar para o seu interior, para essa busca interpessoal o tempo inteiro. Então, como o Rodrigo falou, vai acabar? Não vai. Você vai continuar, mas é necessário você entender que você precisa buscar sobre isso. E assim, Rô, para quem nunca ouviu desse tema, não sabe ainda por onde começar, o que é, tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse podcast vai estar nesse momento, quer iniciar, já está vendo alguns movimentos quanto a isso, mas não sabe por onde começar. O que você falaria sobre isso? Cara, comece primeiro de forma gratuita. Tem o YouTube aí, tem mais de 1000 vídeos meus falando sobre todos os temas que você pensar. Desde rejeição, que eu passei também, né? Eu sou filho mais novo, não era para ter vindo, e graças a Deus vim. Rejeição, obesidade, vício, tem tudo no YouTube. Rodrigo Fonseca aí. E depois, eu quero mais. Tenho uma academia emocional digital, que você tem acesso a mais de 300 horas de curso. Cara, eu quero viver presencialmente. Tem um Lotus que a Gabi fez, que já passaram mais de 200 mil pessoas, que para mim é insubstituível. Nenhum conteúdo online vai substituir a presença física. Não a presença, a experiência física. Experiência física. Nenhum. Não tem como, cara. O ser humano, ele precisa desse olho no olho, ele precisa dessa troca, ele precisa das experiências que vocês trocam lá uns com os outros. Você vê que seus problemas, você achava que era ai, meu Deus, de repente você olha e fala, caraca, meus problemas são tão pequenos perto dessas pessoas. Ou seja, é uma jornada, um caminho que você pode começar desde um vídeo, vídeo gratuito no YouTube, até uma plataforma que vai pagar R$39, R$49 por mês para você assinar um Netflix. Sim. Das emoções, ou não, quero viver algo de fato mais profundo, mais que vai mexer e vai produzir grandes mudanças na minha vida, aí vai pro Lotus. Muito bom. Rô, salvo engano, se eu falar algo errado, não sou uma especialista no tema, sou apenas uma apaixonada pelo tema, mas hoje é possível você mudar uma crença através das suas ondas neurais, através da repetição e através do alto impacto, correto? Na verdade, a repetição, eu falo para as pessoas, como é que a gente muda uma crença ou um programa emocional? Não adianta só a gente fazer a repetição. A repetição é como se eu estivesse plantando uma semente nova. Importante. Sim. Só que imagina você plantar uma semente nova num terreno que tem um monte de erva daninha. Com o tempo, o que essa erva daninha vai fazer com as plantas novas? Vai destruir. Vai destruir. Então, eu falo para as pessoas, cara, você gosta de viver, repetir crenças potencializadoras, que vai te empoderar, que vai te ajudar? Lindo. Mas não vai adiantar nada fazer isso se você não integrar, limpar esse solo que está cheio de erva daninha, de experiências como essa, como você e eu vivemos, de rejeição. E não são poucos casos de pessoas que viram rejeição desde o útero materno até a infância, né? Então imagina, a pessoa se sente rejeitada desde lá do útero da mãe dela, ela se sente rejeitada. Aí não adianta falar, eu sou o máximo, eu me amo, eu me aceito, quem está falando isso é o adulto. E o adulto, de fato, pode até acreditar nisso. Só que lá dentro tem um bebezinho que, cara, está se sentindo rejeitado. Então não adianta, você precisa acolher essas crianças. Na própria Bíblia também, eu sou um estudioso da Bíblia, eu não sigo nenhuma religião, eu estudo todas, né? Na própria Bíblia está escrito também, para entrar no reino dos céus você precisa voltar a ser criança. Ou seja, a resposta para esses problemas dos adultos que nós vivemos estão nessas crianças / bebês. Quando eu digo bebê, eu estou falando de gestação. E quando nós acessamos elas e descobrimos o que é a reprogramação emocional que eu faço ao longo do Lotus. Mas essa mudança propriamente dita, então, aí, não anulando, mas ressignificando essa frase da repetição, você acredita que só é possível a mudança através do alto impacto, depois continuando com a repetição? Não. O que é o alto impacto? Só para esclarecer, o alto impacto que as pessoas vivem no Lotus, ele só abre a casca. O que muda mesmo é quando essa pessoa acessa essa memória de dor que ela viveu, seja um momento de rejeição, um momento que ela foi abandonada pelo pai, um momento que os pais separaram, um momento, sei lá, experiências de dor traumática que ela viveu, que está produzindo uma série de problemas. E aí vai descobrir aonde está o amor por trás dessa experiência. Exemplo meu e seu, né? Imagina, vou dar o meu exemplo, mais fácil, que eu vivi na minha pele, né? Minha mãe não queria de jeito nenhum.
E aí, quando eu acesso essa memória que um dia eu vivi, eu descubro que minha mãe, primeiro, não era o Rodrigo, ela nem sabia que era o Rodrigo. Eu conheço, não sabia nem se era um menino, menina, e muito menos que era o Rodrigo. Segundo, tudo que ela fez para não querer o Rodrigo, e até tentou tirar o Rodrigo, o bebê que não sabia que era o Rodrigo, era para evitar que ela, junto com esse bebê que estava vindo, que nesse caso era eu, sofresse. Por exemplo, meu irmão estava quase passando fome já. Minha mãe estava sem trabalho, meu pai sem trabalho. Minha mãe tinha acabado de arrumar um trabalho num hospital. E se descobrisse que ela estava grávida, ela ia ser mandada embora. Ou seja, eu não posso ter um filho agora, porque senão é mais um para passar dificuldade. Então eu não quero essa dificuldade. Ou seja, por trás de toda e qualquer atitude, palavra humana de dor, existe uma intenção de amor. Ou tem pessoas que falam, e aquelas pessoas que diminuem as outras, Rodrigo? Que intenção de amor tem? Essa pessoa só está diminuindo ela para se sentir maior, para ela se sentir amada, empoderada. Mal sabe que ela está, na verdade, criando um grande problema para ela. Então, percebe? Sempre existe o amor. Se você encontra uma dor na tua história, estamos no mundo dual, é sinal que existe amor. Senão, não tem a dor. Tem o amor. E todo o nosso trabalho dentro do Lotus, dentro de tudo que eu faço, é aonde está o amor? Somos os buscadores do amor. E sempre, 200 mil pessoas eu já ajudei presencialmente. Eu nunca vi uma pessoa que não encontrou o amor por trás da maior dor que ela já tenha vivido. Muito bom, muito bom. Acredito que vocês estão começando a entender um pouquinho melhor sobre esse universo da inteligência emocional. E, bom, um projeto do Rodrigo que eu já acompanho há 2 anos e eu acho incrível, e é uma forma de você conseguir acessar, e muitas pessoas ao meu redor, e aí eu digo dentro da minha vida, já começaram a acessar através disso, é através do Conexão. Sim. E como está o projeto do Conexão esse ano? Lindo! Temos uma meta ousadíssima de 5 mil pessoas para o Conexão. Vai ser em Guarulhos, aqui novamente. Voltaremos para Guarulhos no Espaço Inter, está totalmente reformado, com ar-condicionado agora, graças a Deus, que não tinha um ano retrasado. Então, nossa meta são 5 mil pessoas, 5 mil vidas, que nós, como colocamos essas 5 mil pessoas lá? Através de empresários que bancam, patrocinam o Conexão, e todo esse valor que ele banca, o Conexão, para aparecer para 5 mil pessoas, é convertido em ingresso para ele dar. Levar funcionário, colaborador, né? Parceiros, clientes, amigos. Ou seja, dessa maneira que nós ajudamos empresários a crescer, chegar em mais gente, ajudamos sua equipe, e acontece em setembro, vai ser 27 e 28 de setembro, porque é o mês da saúde mental, infelizmente é o mês de conscientização do suicídio. 26 e 27? Não, 27 e 28, sábado 27 e domingo. 28. De Já setembro. coloquem na agenda, 27 e 28 de setembro. Uma experiência radical, linda, uma mistura de show, com treinamento, com terapia, com tudo que você pensar, cara. No ano passado, toda a minha equipe foi e ressignificou muita coisa. Mudou o dia a dia da empresa, mudou a vida de muitas pessoas. E não só a minha equipe, mas algumas outras pessoas assim que eu vi, pessoas que eu não conhecia. E aí eu falo que Jesus já entra na operação dele dentro do meu propósito através disso, né? Não vai ser eu propriamente dita que vou falar sobre inteligência emocional, não é o meu viés, mas através de mim, pessoas vão conhecer sobre esse tema. E dentro disso eu já estou fazendo a vontade dele. E aí muitas pessoas que eu via, assim, por motivo claro ou não claro, eu convidei, falei sobre o Conexão, muitas pessoas eu dei o ingresso para ir, e são pessoas que são extremamente gratas por isso, porque transformou a vida. E isso, de alguma forma, transforma a minha vida. Isso me faz bem, isso me faz acordar e ter o brilho no olho para falar, eu vou continuar. Eu preciso continuar, eu vou transformar a vida de muitas pessoas ainda através disso, seja como empresária, porque acho que é muito mais. Sim. Aí as pessoas me perguntam, tá, Gabi, hoje você é uma empresária de 23 anos, você é uma multi-empresária, tem mais de uma empresa, e esse é o seu propósito? Não, meu propósito não é ser empresária. O meu propósito, ele é transformar a vida de pessoas através desse empreender. Empreender é só o meio. Empreender é só o meio.
E eu vejo que Jesus ele me utiliza dentro do empreender para o acesso. Porque talvez se a Gabi de 23 anos ela não tivesse aberto empresa em 2021, se ela não tivesse começado, eu não teria os acessos que eu tenho hoje. Eu não estaria de frente com o Rodrigo, eu não teria um podcast. Foi através disso. Esse não é o ponto final. Não. Ele foi apenas o início. E dentro disso eu estou galgando aí o meu propósito, entendendo o meu propósito, para quem sabe um dia, e aí eu tenho fé, chegar e deixar um legado aqui na Terra. Já está deixando. Amém. Já está deixando. Amém. Estamos caminhando aí pro final do programa. E, Rô, eu queria muito que você falasse uma frase que impactou a sua vida e você acredita que, de fato, pode inspirar e transformar a vida de outras pessoas. Bom, vamos lá, Gabi. É uma frase que mudou a minha vida. E é uma frase que eu vejo que muda a vida de milhares de pessoas, porque é uma coisa que todos nós sentimos. Especialmente nós empresários, nós líderes, sentimos mais do que todos, né? Apesar de não parecer, né? Para quem vê do lado de fora, acho que o Rodrigo não sente isso, que a Gabi não sente isso, que os maiores empresários do Brasil e do mundo não sentem, mas na verdade nós somos os seres humanos que mais sentimos medo. Por que medo? Porque nossa decisão impacta a vida de milhares de pessoas. Nossa decisão está fazendo diferença na vida de famílias, de empresas. Então, claro que isso gera medo. E aí a frase que me ajudou a chegar até aqui e que me ajuda todos os dias é uma só. Aliás, são duas frases que eu uso. A primeira é que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Estou com medo, o medo vem, a reação fisiológica vem, boca seca, as pernas tremem, a borboleta na barriga, e eu vou lá e faço, e as pessoas olham para mim e falam, nossa, Rodrigo, como você é foda, mas na verdade, nada mais é do que o medo em ação. E as pessoas te enxergam como coragem. E a outra frase que eu uso muito é essa que eu carrego aqui, que todos fazem lotos, recebem essa pulseira. Tem uma frase aqui que é, quanto tempo você tem? É uma pergunta, mas que já vem com a resposta. Que é o único momento que nós temos para criar, para cumprir nosso propósito, para construir nosso legado, que é agora. Muito bom. Já deixando essa frase, quero que vocês deixem aqui embaixo no comentário quanto tempo você tem. E entenda que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Sim. Então eu tenho medo, o Rodrigo ele tem medo, os convidados que já passaram e que vão passar por esse podcast também têm medo. Então tenha ação, isso vai transformar a vida de vocês. Então muito obrigada por assistirem até aqui e por acompanhar esse projeto, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, Gabi. Feliz de estar aqui, compartilhar com você. E vocês que estão nos seguindo até aqui, obrigado por compartilhar seu tempo, que é a coisa mais sagrada que nós temos. E quem ainda não me segue no Instagram, Rodrigo Fonseca IE, vai lá em todas as redes sociais, me siga para acompanhar muito mais. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo.